Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Meu Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio. O recado que eu tenho é só sobre o episódio de hoje, que assim, não recomendo que vocês escutem enquanto estão comendo. Muito pesado, muito nojento. Então fica aí o aviso, tá? De conteúdo pra vocês. Não recomendo mesmo, tá, gente? Deixa pra ouvir outra hora. Então, bora pro caso de hoje. Gumaro de Dios Arias nasceu em 7 de abril de 1978 em Cárdenas, no México. Ele era o mais velho de 11 filhos e vinha de uma família muito pobre. Ele abandonou a escola antes de terminar o ensino médio e aos 12 anos ele já era usuário de drogas bem pesadas. Ele contou em entrevistas que quando tinha 6 ou 7 anos ele sofreu um estupro cometido por um primo mais velho e, segundo ele, desde então ele se sentiu atraído ou se descobriu bissexual. Ele brincava igualmente com bonecas e com pistolas de brinquedo. Ele dizia ser um homem mau e uma mulher má. Então ele tinha uma noção ali de gênero bem fluido mesmo e da sexualidade dele. Ele nunca se incomodou com isso. Aos 14 anos, ele foi enviado ao exército, porque, né, ao contrário dele, a família se incomodava com essas coisas. Então, aí era uma tentativa do pai dele de, entre aspas, né, tornar ele homem. E que isso fizesse também ele parar de se drogar, porque já era um problema mais grave nessa época. E também sair beijando meninos e meninas. No serviço militar, o Gumaro um dia discutiu com um subtenente, e aí ele acabou ficando preso por desacato, né, por um tempo na prisão ali do exército. E quando ele foi solto, ele queria vingança. Ele foi atrás do subtenente e o esfaqueou no peito, como ele tinha aprendido com o pai ao abater porcos. O Gumaro não sabia nem se o homem tinha morrido ou não, mas ele fugiu, mesmo assim, e desertou do serviço militar. Pelo que eu consegui encontrar de informação, este homem não morreu, não foi a primeira vítima fatal dele. Então, quando ele voltou para a fazenda dos pais, ele já era usuário de todos os tipos de drogas existentes. Então, o que caía na mão dele, ele usava. Ele passava a maior parte do tempo entorpecido por alguma substância. Ele usava muito crack, inclusive. E algum tempo depois de voltar, o Gumaro abusou sexualmente do seu sobrinho, que era apenas um bebezinho que estava aprendendo a andar. Ninguém da família ficou sabendo ou desconfiou desse crime, mesmo que o menininho tenha ficado doente por uns dias, né? Ficou mal por um tempo. Mas ele acabou se recuperando, ninguém desconfiou. Até que um dia o Gumaro apareceu em casa com a camisa em farrapos. Ele estava muito alterado, ele estava bêbado, drogado, enfim. E quando a família perguntou o que tinha acontecido, ele falou que tinha acabado de transar com uma freira e que ela tinha ficado agressiva com ele e rasgado a roupa dele. E aí, aproveitando o embalo, que ele estava ali contando histórias, ele contou para eles sobre o abuso que ele cometeu contra o sobrinho. E ele ficou surpreso quando os familiares xingaram ele e o expulsaram de casa. Então ele realmente achou que não ia ser nada demais, assim. Ele contou achando que iam perdoar ele, enfim. Mas isso não aconteceu, né? E aí, em 2000, quando ele tinha 22 anos, ele foi preso em Cárdenas. Ele, a princípio, achou que tivesse sido preso pelo estupro, né? Mas ele descobriu que, na verdade, ele tinha sido condenado por furto, porque ele roubou um gravador e 5 camisas de linho. Então, ele cumpriu uma pena de 1 ano e 6 meses no presídio local, e assim que ele ganhou a liberdade, ele mudou de cidade porque ele estava com medo de que a família finalmente criasse coragem para denunciá-lo. O que acabou nunca acontecendo, né? A família resolveu não ir atrás disso. Até porque ele nunca mais voltou para casa depois disso. Em 2004, então, o Gumaro fez a sua primeira vítima fatal. Em uma discussão que acabou se tornando mais séria, um homem não identificado ameaçou ele com um facão. E aí, quando esse homem já estava cansado de gritar, o Gumaro tomou o facão dele e o assassinou com vários golpes. Ele disse mais tarde que naquela mesma noite o espírito desse homem que ele matou visitou ele e que depois disso esse espírito nunca mais o largou, assim, ele ficava ouvindo sempre esse espírito da vítima dele.
Depois do assassinato, o Gumaro se mudou de novo, fugindo mais uma vez, dessa vez para El Petén, que fica na Guatemala, onde ele morou em um canteiro de obras. Em entrevista para o jornalista Alejandro Almazan, que é a entrevista, acho que mais famosa que ele deu, que realmente tem muitos detalhes, é muito interessante, assim, essa entrevista. O Gumaro diz que na Guatemala ele conheceu um velho xamã que ele chama de O Sábio. E aí ele conta que certa noite esse xamã apareceu, era um homem velho, desdentado. Assim, fazia dias que ele tava com alguma coisa incomodando ele, com algumas dores de cabeça. Assim, algo não estava certo. E aí este velho apareceu. O xamã disse que essa dor que ele sentia era ansiedade reprimida e que para expulsá-la ele precisava rezar para a natureza, ouvi-la e aceitar o que ela pedisse. Eu acredito que se esse velho existiu, nunca na cabeça dele ele ia imaginar o que isso ia levar, né? Porque você dá esse conselho para uma pessoa sã, ela vá, ouça a natureza, o que a natureza tem a dizer. A natureza geralmente te diz coisas boas, né? Pra você se acalmar, enfim, mas o Gumaro não era uma pessoa sã. Ele afirma que ele ouviu a natureza e o que a natureza falou pra ele é que ele tinha que matar 3 pessoas. E ele já tinha matado um e achou fácil. Então, ele só tinha que matar mais 2. O Gumaro afirma que o xamã também lhe fez promessas, dizendo que ele ia ser libertado, ganharia dinheiro, viveria mais 100 anos, ele ia conseguir mulheres e homens que iam acompanhar para Cancún, para que eles frequentassem boates, onde eles iam se embriagar e ter uma vida de festa. Então essa foi a promessa do xamã, além de curar todos os problemas dele, né? Então, essa próxima vítima foi um homem que alguns veículos de comunicação identificaram como sendo Raul González El Compite, de 19 anos, mas assim, não tem confirmação realmente se essa era a identidade dele, porque o Gumaro conhecia ele apenas como Guacho, porque ele era um soldado também, assim como eles eram chamados, né? E segundo ele, o Guacho, ele tinha desertado do exército depois de ter roubado uma arma. O Guacho também era bissexual, mas ele era jovem, bonito e assim, ele se aproveitava disso para ter casos com turistas europeias que visitavam, porque eles estavam numa praia bem badalada assim. Então, ele tinha aquela vida, né, de malandro assim, ele saía com mulheres, com homens e era isso. E aí os dois se conheceram por um amigo em comum que levou o Guacho até o barraco onde o Gumaro morava. E eles passaram a noite bebendo, usando drogas. E depois que o outro amigo foi embora, eles transaram. E aí um relacionamento começou. E os dois passaram meses juntos, morando ali no barraco do Gumaro, mas era um barraco mesmo, com um teto de papelão. Para sobreviver, eles roubavam as casas de praia, que ficavam vazias às vezes, né? Ou tinham turistas. Eles seduziam turistas para conseguir dinheiro, roubar. E esse dinheiro eles gastavam principalmente em drogas e bebidas. O motivo do assassinato, segundo o Gumaro, foi uma dívida de drogas. Ele afirma que em 10 de dezembro de 2004 ele deu dinheiro para o Guacho comprar drogas, mas que o jovem voltou sem drogas e sem o dinheiro, e por isso ele teria espancado ele, amarrado, depois esmagado sua cabeça com um bloco de concreto. E aí, ao observar o corpo sem vida do seu amante, o Gumaro se perguntou se ele daria um bom assado. Sim, é isso mesmo. Durante os 3 dias seguintes do assassinato, o Gumaro dilacerou e cortou pedaços do corpo do Guacho para cozinhar. Ele usou gordura, pedaços de carne, ossos, órgãos, fez tortilhas, sopas e churrascos. Uma frase dele foi a seguinte, abre aspas, me ocorreu tirar tudo, o coração, os pulmões, as costelas. Estava realmente delicioso, tinha gosto de cordeiro, por isso comi o rim. Só deixei a pele porque estava dura, fecha aspas. Declarou ele, rindo de sua façanha. E um detalhe que eu achei interessante é que ele passou 3 dias comendo pedaços do corpo do ex-namorado dele, mas ele ficou com nojo de comer uma das costelas, porque ela já estava infestada por moscas. Então, o Gumaro tem aí um limite também, né? No terceiro dia, um jovem apelidado de La Parca, que por alguma coincidência é um dos nomes que chamam a morte, né, em espanhol, La Parca. Ele passou pelo barraco do Gumaro, que lhe ofereceu um pedaço de carne assada.
E esse jovem conseguia ver os restos do corpo dentro do barraco e correu até encontrar uma viatura da polícia. Ele não aceitou a carne e saiu correndo. Quando os policiais chegaram, o Gumaro dormia ao lado do corpo e o policial Alejandro Dias descreveu a cena que eles encontraram. Abre aspas. No chão, jazia um pedaço de tórax que se estendia até o abdômen, em estado de decomposição. As vísceras haviam desaparecido, presumivelmente arrancadas com espátula ensanguentada que estava por perto. Os pés estavam decepados até os tornozelos, a pele dos braços havia sido arrancada e as mãos estavam esfoladas. O morto certamente fora enforcado ou amarrado com força. Na grelha havia uma panela de alumínio com algo que lembrava costelas cozidas e um coração. Fecha aspas. Esta foi a cena que os policiais encontraram. O Gumaro foi preso, obviamente. Ele ficou aguardando o julgamento por 2 anos. Durante esse tempo, ele foi analisado por diferentes profissionais da psicologia e psiquiatria que o diagnosticaram com esquizofrenia. Durante esse tempo, o Gumaro também teve episódios de recaída de violência, onde em um deles ele cortou um pedaço da própria orelha e comeu. E ele também, às vezes, recusava tratamento, o que levou a esses médicos a considerar ele como perigoso demais para o convívio social. Então, ele realmente era uma pessoa que tinha que ficar isolada. Porque, quando ele estava em tratamento, ele ficava bem, mas muitas vezes ele recusava o tratamento. E aí, para o juiz Abraham Loaiza Ortiz, os laudos indicaram que o Gumaro realmente não podia ser responsabilizado pelo crime, né, por conta do seu transtorno, e por isso ele foi sentenciado à internação em um hospital psiquiátrico e não um presídio comum, para que ele recebesse o tratamento adequado. O Gumaro disse nunca ter se arrependido de seus crimes, ele usava essa fama dele porque ele ficou conhecido como canibal do Caribe e localmente como o canibal da Praia da Carmen, que era a praia que ele morava lá. Então, ele dizia, eu sou o canibal. Ele usava essa fama, né, pra meter medo nos outros presos, assim, não dá pra saber se ele realmente tinha orgulho ou se era uma forma dele se proteger, né, e pra ninguém ameaçar ele. Ele vivia falando que ele ia matar mais alguém, porque faltava mais uma pessoa, né, da promessa do xamã. Ele matou 2, então ele dizia que faltava um. Enfim, ele dizia que gostou muito da carne humana, enfim, vários problemas aí, né, na prisão. Os outros presos tinham muito, muito medo dele, até os caras mais violentos, assim, não se metiam com ele. Depois de algum tempo preso, ele começou a ficar doente, aí ele foi diagnosticado com síndrome da imunodeficiência adquirida, né, depois de contrair o vírus HIV, não se sabe quando que ele contraiu o vírus, mas ele acabou morrendo enquanto estava internado em um hospital em 13 de setembro de 2012, aos 34 anos de idade. Super novo mesmo, mas, né, daquelas pessoas que começaram aí a carreira do crime muito cedo e também morreram cedo por conta disso. Mas é isso, gente. Achei um caso horrível, né? Como sempre, trazer para vocês, bem interessante. Eu não conhecia. Relativamente recente, né? 2000, começo dos anos 2000. Não é tão recente assim, eu sei, gente. Mas, enfim. Para mim é recente no quesito moderno, né? Vamos dizer assim. Mas que eu não conhecia realmente. É um caso, né, de canibal, que é sempre algo que a gente fica meio curioso. Aquela curiosidade mórbida do que leva uma pessoa a cometer esse tipo de coisa. No caso do Gumaro, ele, em entrevista, ele disse que queria adquirir, assim, comendo, né, a carne do ex-namorado dele, ele disse que queria pegar as qualidades boas, né, do cara pra ele, mas os psiquiatras que, né, conversaram com ele depois dele ser preso e tal, falaram que provavelmente é muito porque ele tinha muita inveja do Guacho, né? Que era mais jovem, que era mais bem sucedido, apesar de viver ali com ele naquela mesma vida ali de crime e viver em barraco, mas enfim. Que ele tinha inveja, né? Do Guacho e por isso acabou cometendo este crime. Mas é isso, gente. Deixa aí seu comentário. Se você tiver qualquer sugestão ou um comentário maior, pode mandar pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Apoiem a gente lá no milcrimes.com.br e aí você pode participar das gravações. Pra quem tá começando a apoiar agora, entra lá no nosso Discord que tem o passo a passo pra vocês escutarem as gravações dos episódios principais, beleza? Então é isso, gente. Beijinhos, até semana que vem. Tchau, tchau.